Seguinte, a gente vai continuar então falando sobre saúde agora, só que a parte mais da medicina mais estética, né? É tão importante a gente falar de um assunto do rejuvenescimento, né? Em que momento que a gente deve prestar atenção, né? Envelhecimento é normal, é natural, é saudável, mas dá para envelhecer bem. E aí a gente vai justamente falar sobre essa questão com a doutora, que eu vou receber aqui, a Fernanda Nichelli. Seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia para você. Renata, como vai? Tudo jóia? Tudo bem? Linda você, viu? Bom, muito obrigada. Olha, pode ficar à vontade, que tem a caneca aí sua. Seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a área, né, do envelhecimento. Em que momento que a pessoa, ela deve começar a se preocupar, assim, com o seu rejuvenescimento? Bom, eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer bem, né? E também sem neura, né? Porque tem pessoas que às vezes a gente vê, arruma tudo e aí vai ficando, perde a sua característica, né? Que envelhecer também faz parte, né, doutora? Tu sabe que essa questão que tu me trouxe agora, qual é a idade que a gente deve começar a se preocupar com o envelhecimento? Quando eu respondo essa pergunta, as pessoas se chocam um pouco. Porque eu costumo dizer, a gente começa a combater o envelhecimento aos 6 meses de idade. Quando a gente começa a usar o filtro solar. Sim. Porque, na verdade, na minha opinião, um dos maiores aliados que a gente tem hoje contra o envelhecimento é o filtro solar. E aos 6 meses de idade, um bebezinho já deve iniciar o uso desse filtro. Então, nesse momento, a gente já está prevenindo o envelhecimento precoce. Claro que, agora falando do que é a pauta hoje, de um envelhecimento que as mulheres estão preocupadas, a gente tem que pensar em procedimentos. Quando é que a gente começa a pensar nisso? Depois de uma maioridade, né? Salvo alguns casos que a gente precisa intervir antes, porque tem um problema psicológico, enfim, um impacto social que a gente acaba intervindo numa criança ou num adolescente. Geralmente, quando a mulher começa a envelhecer, ou o ser humano, a gente tem por estudos aí que a partir dos 25 anos de idade a gente já tem um decréscimo, uma perda de colágeno. E é aí que o médico começa a atuar. Entendi. A questão, assim, da gente saber a medida certa, o ponto certo também, né? Para, claro, a aplicação, por exemplo, hoje que já é muito mais popular, muitas pessoas já começam a usar, né? Numa fase que é a toxina botulínica, né? O famoso Botox. A indicação, sempre com um especialista, né? Você buscar a orientação correta, tem que dar aquele intervalo de 6 em 6 meses. Qual que é a sua opinião, doutora? Sim, a toxina que tu estás perguntando, propriamente ela, existe, claro, hoje em dia está muito difundida, porque está um pouco, na minha opinião, até banalizada. Tem diversos profissionais e não profissionais fazendo uso dela. Até que aplicam e não tem, né? Não tem habilitação. A habilidade, né? A habilitação mesmo, exatamente, né? Que é o correto para aplicar, né? Isso é uma preocupação muito grande, principalmente por nós médicos, né? Porque a gente acaba enfrentando aí uma série de problemas que acontecem em decorrência dessa aplicação mal feita. Então, assim, existe sim, em nível de estudos científicos, uma orientação. Fala-se muito em 6 meses, que seria o tempo final da toxina no organismo, mas a gente sabe que por estudos, uma margem de segurança é de no mínimo 4 meses para uma reaplicação dessa toxina. A gente sabe que por ser uma toxina existe, claro, uma interação antígeno-anticorpo que deve ser respeitada, um efeito vacina que a gente costuma explicar para o paciente. Então não é para ser feito todo mês, não é para ser feito em aplicações exageradas, né? Em dosagens erradas que a gente vê por aí. Então, assim, existe sim uma regra, né? E essa regra tem que ser, com certeza, respeitada. E tem, assim, umas certas diferenças, né? Porque a gente vê e acompanha muitas reportagens, artigos, né? A questão, por exemplo, o que é Botox, o que é preenchimento, né? Porque chega realmente, muitas informações chegam até nós, né? E aí, às vezes, nós mesmos ficamos perdidos, enfim, mas o que é uma coisa, o que é outra, né? Há essa diferença? Preenchimento, Botox, né? O que é a diferença? Sabe que essa é uma dúvida bastante comum, né? No consultório as pessoas chegam assim, eu queria colocar um Botox na minha boca para ficar com a boca mais bonita. Então, tem que explicar que não é assim que funciona. Sim. Qual é uma maneira fácil, assim, que eu costumo, uma maneira mais leiga para o paciente entender? Geralmente, o Botox, ele tem o poder de paralisar o músculo. Só isso, ele não faz volume, ele não dá volume. Sim. Já o preenchedor, ele tem o poder de volumerizar. Então, assim, se tu quer aumentar os teus lábios, não é o Botox que tu vais usar.
é o preenchedor. Geralmente em terço superior de face, quando a gente fala de rugas dinâmicas, pezinho de galinha, a ruga do brabo, a gente sim faz uso da toxina botulínica para atuar nessa musculatura. Mas em nível de preenchimento, de volumerização, é o preenchimento. Entendi. Aí, então, preenchimento é aqui, nessa o que dá volume dos lábios. E também tem a medida certa, porque é o que a gente percebe. Tem pessoas que já têm até os lábios bem bonitos, né? A boca mais carnuda. E aí, às vezes, acaba até exagerando, aí fica com aquela famosa boca assim. Tem a medida certa, doutora, para também não errar? Porque eu acho que também vai muito, né, da visão do médico ou da médica, do especialista, né, para falar, olha, não, acho interessante até você fazer, mas vamos por esse ponto, o que você acha? Então, acho que tem que ter essa troca bem interessante, né, entre paciente e doutores. Tu sabes que isso é muito importante, assim, é uma conversa que eu sempre tenho com todos os meus pacientes. Que eles já chegam com a prescrição, eu quero isso. Já chegam com a foto. Vem com a foto da atriz. Quero ficar com a Angelina Jolie. Não, essa é a mais procurada de todas. É a Angelina. Mas assim, nesse momento é que entra a relação médico-paciente. E isso tem que ser uma coisa muito clara e muito bem estabelecida desde uma primeira consulta. Até onde eu posso ir para te ajudar e até onde tu deves me respeitar, né? O que o médico diz naquele momento, olha, esse é o melhor para ti, é porque de fato eu não faço, na verdade, o que o paciente quer. Eu faço o que eu acho que é melhor para ele. Claro, dentro do que está incomodando ele, a gente tenta melhorar. E agora, claro, não... e a sua visão da médica vai dar essa orientação muito mais com base mesmo, né? Enfim, e com também questão de você entender mais do assunto. Bom, eu já tenho, né, essa profissão, esses anos e vou com certeza dar uma orientação melhor. Até para a pessoa, assim, de repente, a gente não se surpreender, fazer algo. E aí, porque é o nome da pessoa, do profissional também que está em jogo, né? Então, não fazer algo depois, não, mas não era assim que eu queria, me surpreendi e tal. É bom se surpreender positivamente, né, doutora? Com certeza, isso eu brinco com os pacientes até em consultório. Eu digo, escuta, isso é a minha assinatura que está no teu rosto. Eu sou a primeira pessoa a querer que tu ande linda na rua, não vou querer que tu andes com o rosto deformado. E aí tu tem que explicar para aquela paciente por que a boca da Angelina Jolie não vai ficar bem nela. Ela não tem o nariz, ela não tem os olhos, ela não tem o marido da Angelina Jolie, então a gente tem que pensar por tudo isso. Então tem que explicar para ela por que talvez um lábio mais fino vá favorecer mais aquele rosto, vá ficar mais harmônico, que é o que na verdade nós buscamos com a estética médica, a harmonia, né? Que é a harmonia, né? E falando desse tempo, nessa era de beleza, né? Porque é um assunto realmente e as brasileiras adoram, né? Brasileiros também. A questão assim, quero estar bem, enfim, quero ali ter mais ou menos assim, seguir um padrão de beleza, se é que existe esse padrão, sob que ponto de vista, né? Então, até para a definição da medicina, o que seria essa beleza, né? Isso também tem a beleza de cada um, né? O que você falou, às vezes uma boca da Angelina Jolie não vai ficar bom num rosto, de repente, menor, né? Diferenças de simetrias, então assim, tem toda uma característica pessoal da pessoa, né? Como que a medicina, por exemplo, define a beleza, doutora? Tem isso? Tu sabe que isso eu costumo dizer que não é a medicina, isso é dom do profissional. Porque, claro, medicina nós estudamos muito, o livro nos dá uma base muito boa, né? E que tem que ser respeitada pela segurança do paciente. O livro, os artigos científicos, mas assim, o dom do profissional, aquele olhar diferenciado, saber o que realmente vai fazer bem para Renata, né? Que ela não é igual a Mariana, a Patrícia, não, ela é a Renata e vamos estudar o rosto da Renata. O rosto da Renata não está em nenhum livro descrito. Eu tenho que ter aquela visão apurada de saber que os olhos dela vão ficar bem com aquela boca, com aquele nariz. Então isso, na minha opinião, assim, é aquela visão diferenciada que o profissional tem que ter para que de fato a gente tenha um resultado bom. Entendi. Falando também sobre cabelos, né? A gente sabe que vai envelhecendo, cabelo maravilhoso seu, muito lindo. Obrigada. E a gente sabe que muitas mulheres, principalmente, né, tem essa questão da estética, né? Como permanecer com os cabelos bonitos mesmo ao longo aí da vida, né? Enfim, que a gente vai envelhecendo as nossas células, né, e tudo mais. Como permanecer assim com bom cabelo também, doutora? Eu falo isso também bastante. O cabelo envelhece, assim como a tua pele. Ai, Fernanda, tô vendo que a minha pele tá criando rugas. O meu cabelo está envelhecendo, isso é comprovado. Então, como a gente trata lá uma diabetes, uma pressão alta, como que trata? Com medicação todos os dias. Como é que vai tratar o teu cabelo? Com uma medicação, com um tratamento. Muitas vezes todos os dias, muitas vezes numa clínica médica, uma vez por mês, uma vez por semana. Mas tu tens que lançar mão de tratamento, assim como tu trata a tua pele com cremes, a tua pressão alta, a tua diabetes, o teu cabelo tem uma medicação
também para que se mantenha bonito e jovem, né? Entendi. Bom, para a gente deixar aqui um recado final, né, nessa busca de beleza, na busca pelo envelhecimento bom, né? Qual é a mensagem que você deixaria para quem está nos acompanhando e, enfim, para sempre ter a consciência, né? É importante a gente estar bem, todo mundo quer estar bem, porém com bastante consciência e indicação do médico, né? Qual que é a dica que você e a mensagem que você deixa para os nossos telespectadores? Em primeiro lugar, segurança sempre. Procurem um profissional qualificado, né, especializado na área que vocês estão querendo tratar. E uma pessoa que vocês tenham empatia. Isso é muito importante para o resultado. Eu falo para todos os meus pacientes, tu tens que ter confiança no profissional que está contigo, assim como o médico também, não é só o paciente que escolhe o médico escolhe o paciente que vai continuar com ele. Essa relação médico-paciente, ela é muito importante para que o resultado de vocês seja alcançado e que vocês fiquem felizes. Maravilha. Doutora, deixa o contato então para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, enfim, para conhecer mais aí do seu trabalho. Pode ficar à vontade. Estou à disposição de vocês, se vocês ficarem com alguma dúvida nas minhas redes sociais, podem procurar por doutora Fernanda Nichelli. Meu site também está à disposição de vocês. Sempre que eu posso, eu respondo todos os e-mails que me são enviados. Vai ser um prazer manter contato com todos os telespectadores. Só pra gente fechar aqui, chegou uma dúvida aqui do Paraná. Bom dia, Renata. Eu me cuido muito, viu? Não bebo, não fumo, faço corrida, jogo futebol, pratico esportes, não tenho preguiça. Isso ajuda, é bom. Qual que é a orientação, né? Ele diz assim que é uma pessoa bem jovem, né? Dá pra perceber aqui no ponto de vista da atividade física e tudo mais. É bom também para manter o nosso estado de espírito, enfim, isso também reflete no nosso físico. Mas claro, esse telespectador aí é um exemplo, hein? Tudo isso que ele está fazendo, claro que é muito saudável, a questão de não fumar, de manter hábitos saudáveis, de praticar exercícios, tudo isso vai nos ajudar, aquele envelhecimento extrínseco que a gente tem, né? Que a gente costuma querer combater também vai ajudar. E claro, a área da medicina estética, da estética médica está aí muito avançada hoje em dia tecnologicamente para também nos ajudar a conseguir combater esse envelhecimento de uma forma mais eficaz. E agora tem também aquelas pessoas que são muito sedentárias, né? Até aqui estavam me passando, realmente também isso traduz no envelhecimento. Às vezes você vê que a pessoa nem tem tanta idade, mas você fala, gente, mas você já tem tudo isso e parece até mais, né? A gente se surpreende por causa da vida muito sedentária. Acontece isso também? O sedentarismo prejudica de fato tudo na pessoa? Muito. Tem alguns fatores determinantes, que é o envelhecimento intrínseco, muitas vezes aquilo que traz na tua genética determina também o teu envelhecimento, né? O acelerar esse envelhecimento, mas essa questão do sedentarismo, ela é assim, crucial. Isso eu converso muito. Teres uma vida mais ativa, praticar um bom esporte, aquilo que tu gosta de fazer, claro, te protegendo do sol se for ao ar livre, mas puxando pro meu lado um pouco. Sim. Mas isso vai nos ajudar muito no combater, né, o envelhecimento. Tá bom, doutora. Muito obrigada, Eu viu? te agradeço. Sempre Obrigada, aqui no meu programa, Renata, tá foi um prazer. bom?